Se nós acreditamos e sentimos que eu sou o corpo, então irá aparecer para nós que a nossa experiência acontece no interior e parte da nossa experiência acontece no exterior. Irá soar que a experiência é dividida em duas partes essenciais: uma parte interior feita de mente e uma parte exterior chamada de matéria. A parte interior são pensamentos, imagens, sensações, sentimentos que nós consideramos ser eu, e a parte exterior, percepções do mundo que nós consideramos ser não eu. Então é esse eu sou o corpo, crença e sentimento que é responsável pela divisão essencial da experiência em duas partes separadas. Eu e o outro, mente e matéria. A razão pelo qual a ciência acha tão impossível desistir do seu paradigma material é porque os cientistas envolvidos estão tão intensamente condicionados à crença de que eu sou o corpo. Porém, se nós entendemos e sentimos de que eu sou a consciência, então se torna óbvio para nós que toda experiência acontece no interior. Por outras palavras, toda experiência acontece na consciência. Eu sei que para alguns de vocês isso é óbvio, mas vamos refletir lentamente sobre isso para aqueles que ainda não é tão óbvio assim. Eu sugiro que vocês comecem com seus olhos fechados. Permita que uma série de pensamentos ou um pensamento surja e sinta que esses pensamentos aparecem em mim. Nenhum de nós tem um problema com isso. Até mesmo do ponto de vista convencional, entende e sente que os pensamentos aparecem dentro deles mesmos. Então escute o som dos seus pensamentos e sinta que esses sons acontecem dentro de você. Não esteja interessado especificamente no conteúdo dos pensamentos. Apenas escute-os como sons abstratos, assim como você escuta uma música. Agora escute qualquer som que esteja acontecendo através daquele lugar que, através do ponto de vista convencional, é chamado de exterior ou fora de você. Escute, por exemplo, o som das crianças correndo ao redor, do ventilador, dos carros, e retire qualquer descrição. Apenas esteja escutando como se fossem sons abstratos, sem definições ou ideias. Perceba qualquer som que esteja presente, o som da minha voz, sem atribuir qualquer significado a esses sons.
E agora, vá até o som dos seus pensamentos e depois vá até o som da minha voz e fique alternando entre esses dois, visitando cada um dos dois, até que esteja óbvio para você que ambos os sons aparecem no mesmo espaço. Direcione a sua atenção para o som dos pensamentos e depois direcione para o som da minha voz. E conforme você varia entre os dois, veja se a sua atenção atravessa alguma fronteira, veja se a sua atenção sai da consciência, se sua atenção sai do interior e entra num espaço chamado o mundo exterior. E seja bem específico e tente encontrar essa fronteira, a fronteira onde a sua atenção deixa a consciência e entra nesse mundo chamado mundo exterior fora da consciência. Troque a sua atenção entre o som dos pensamentos e vá até um som que está nesse lugar chamado mundo exterior. E veja aonde que isso é percebido, se eles saem de um lugar para ir para outro, ou se eles são percebidos no mesmo espaço. Descubra dessa maneira que a fronteira entre o interior e o exterior não estão lá. Se nós acreditamos eu sou o corpo e a fronteira é a pele, mas se nós entendemos que eu sou a consciência e não há fronteiras, a atenção nunca deixa a consciência. A fronteira está no mapa, mas não está no território. Isso quer dizer, quando você anda de São Paulo até outra cidade, você nunca irá encontrar uma linha no chão distinguindo uma cidade ou outra. A fronteira é apenas uma ilusão. Da mesma forma que o interior e o exterior, a fronteira entre esses dois nunca são encontrados. A atenção nunca deixa a consciência quando ela vai de um som até outro, de um pensamento até um som. Agora, dê a sua atenção para a sensação de formigamento atrás dos olhos. Essa sensação, até mesmo do ponto de vista convencional, está acontecendo em mim. Agora ponha a sua mão na sua cadeira, onde quer que você esteja sentado. Uma nova sensação surge, e de um ponto de vista convencional, essa sensação está surgindo fora de mim, feito de algo além de mim, chamado matéria. E agora, com essa atenção novamente, vai entre essas duas sensações, a sensação chamada formigamento atrás dos olhos e a sensação chamada mãos na cadeira.
Abandone todas as definições, apenas experiencie a sensação pura e crua. E pergunte a si mesmo: essas duas sensações aparecem no mesmo campo da consciência? No mesmo espaço de mim mesmo? Ou uma sensação em mim e outra fora de mim, isso é, no mundo exterior? Não apenas esteja interessado nas sensações, mas esteja interessado no espaço entre as sensações. Conforme a sua atenção viaja entre uma sensação e a outra, através desse espaço, tente encontrar essa fronteira, a fronteira entre eu e não eu, entre o exterior e o interior da consciência, como se realmente existisse. Vai e volte entre essas duas sensações, até que esteja absolutamente claro para você, não no nível mental, mas até que você sinta que essas duas sensações acontecem no mesmo espaço da consciência. Agora permita que a sua consciência vagueie livremente aonde quer que ela queira, encontrando pensamentos, imagens, sensações, sentimentos, sons. Não seja particularmente interessado no conteúdo de nenhuma experiência. Apenas note o que quer que a sua consciência encontre. Aparece no mesmo campo da consciência, no mesmo espaço da consciência. É um campo sem divisões, sem compartimentos. Esse campo é sem emendas, é vazio de objetos. Qualquer coisa que a nossa consciência encontre é um objeto aparecendo dentro desse espaço consciente e sem divisões. Agora, ao invés de trazer a sua atenção para os objetos que aparecem nesse campo, comece a explorar o próprio campo. Se aventure com a sua atenção o mais longe possível que você puder ir nesse campo da consciência e tente encontrar uma borda, uma beira aonde termina esse campo da consciência. Tente encontrar uma beira para esse campo de consciência consciente, no qual toda a sua experiência está aparecendo e desaparecendo. Dessa maneira, sinta, não apenas entenda, mas sinta que você, esse campo de consciência em que toda experiência aparece, não tem limite, não tem beiras, bordas. Nossa atenção nunca sai desse campo. Nossa atenção nunca encontra uma experiência fora desse campo.
Independente de onde nós façamos esse experimento, seja aqui ou em nossa casa, se nós fizéssemos na Lua ou em Marte, nós podemos fazer esse experimento em qualquer lugar e sempre iríamos ter a mesma experiência. Eu não encontro nada fora dessa consciência. Isso é, eu, consciência, nunca encontro nenhuma experiência que acontece fora de si mesma. E eu não estou falando sobre nenhuma experiência extraordinária que eu tenho e você não. Eu estou apenas articulando claramente uma experiência que todos nós estamos tendo nesse exato momento e em todos os momentos. Nós podemos não ter notado antes, mas independente se notamos ou não, ainda é um fato, e um fato inegável da experiência. Toda a experiência aparece na consciência, e eu sou essa consciência. O corpo aparece em mim, mas eu não apareço nele. Agora, pergunte a si mesmo a pergunta: qual é a natureza essencial desse campo? Não apenas pense sobre isso, não tente racionalizar com a sua mente. Você está experienciando isso. Isso quer dizer que você é o campo consciente, aonde a sua experiência, isso é, aonde a mente, o corpo e o mundo estão aparecendo. O corpo, a mente e o mundo estão continuamente desaparecendo neste campo. Mas e o campo? Ele está desaparecendo? Qual é a natureza dele? Isso é, qual é a sua natureza? Qual é a natureza do eu? Agora, faça essa pergunta a si mesmo. Esse campo de consciência vazio ganhou ou perdeu alguma coisa pelo aparecimento ou desaparecimento de algum objeto em particular? Esse campo já foi manchado, ou machucado, ou modificado quando um objeto apareceu ou desapareceu? Por mais que esse campo toque intimamente cada objeto que aparece nele, cada objeto sai desse campo completamente intocado. Esse campo está sempre na mesma condição imaculada. Ela não tem que ser purificada ou esvaziada ou silenciada ou expandida. Ela já é essencialmente pura, pura no sentido de que ela não é misturada com nenhuma limitação de objetos. Ela já é inerentemente vazia. A natureza já é pacífica. Nenhuma atividade ou inatividade da mente pode aumentar ou diminuir a sua paz.
Note que todas as experiências que nós temos, pensamentos, sentimentos, sons, sensações, gostos, todos eles aparecem e desaparecem nesse campo de consciência consciente. Então pergunte a si mesmo: quando um objeto aparece, de onde ele vem? Veja um pensamento, por exemplo. Eles estão sempre aparecendo e desaparecendo. De onde eles aparecem? De onde eles surgem? Algo que aparece tem que vir de algum lugar. E quando algo desaparece, ele tem que ir para algum lugar. E não diga, eu não sei. Você está experienciando o aparecimento e o desaparecimento dos pensamentos em si mesmo. Então você tem que estar experienciando o espaço onde eles surgem e desaparecem. Os pensamentos surgem de um lugar fora desse campo vazio, consciente. Esperançosamente, todos aqui dirão não para essa pergunta, pois todos nós já descobrimos que nós nunca encontramos um lugar fora da consciência. A nossa cultura é fundada na presunção de que a consciência reside em algum lugar dentro da nossa cabeça e que todo o resto reside fora da consciência. E essa é a presunção fundamental pelo qual a nossa cultura mundial é fundamentada, e ainda, até hoje, ninguém encontrou este lugar que é puramente conceitual e abstrato e que não tem nenhuma relação com a experiência real. Então volte para o pensamento. Aonde ele surge? Ele obviamente surge na consciência. Agora pergunte a si mesmo: o que é que está presente no campo da consciência vazia, anterior ao surgimento do pensamento? Eu vou repetir a pergunta. O que é que está presente no campo vazio da consciência anterior ao surgimento do pensamento? Existe apenas o campo vazio da consciência. Agora pergunte a si mesmo: do que o pensamento é feito? Ele tem que ser feito daquilo que é anterior a ele, aquilo de que é feito o campo vazio da consciência. E do que ele é feito? Ele é feito de consciência vazia. O pensamento é feito disso. Não existe nada na consciência além da consciência. Não existe outra substância que o pensamento poderia ser feito além de consciência. Quando o pensamento surge, nenhuma outra substância nova vem existir. O pensamento é apenas uma modulação temporária da consciência eternamente existente. É uma modulação temporária da substância da consciência. Então, o pensamento dá à consciência um nome e forma temporário. Pode ser dito que a consciência, ela mesma assume o nome e a forma temporária quando assume a forma de um pensamento. É a própria consciência que começa a vibrar em si mesma e o pensamento. Cada pensamento é uma vibração particular da consciência, aparecendo na consciência, conhecido pela consciência e feito de consciência.
Mas se nós perguntamos o que é que está vibrando na forma do pensamento, a única coisa lá é a consciência. Quando o pensamento desaparece, a substância do qual ele era feito não desaparece. Simplesmente para de vibrar na forma daquele pensamento. Mas a sua realidade, a realidade do pensamento, isso é, a substância que ele era feito, não vai a nenhum lugar. Simplesmente para de assumir um nome e forma particular. E daí no próximo momento, ele vibra em uma frequência diferente e amplitude diferente e aparece como o som de carros, crianças correndo ou de pássaros cantando. Crianças correndo é apenas um conceito abstrato que o pensamento dá para uma experiência íntima aparecendo na consciência, conhecido pela consciência e feito de consciência. E a consciência para de vibrar naquela amplitude e frequência particular e desaparece. Porém, a substância pelo qual o som era feito não desaparece. Ele simplesmente retorna ao seu estado natural, à sua condição original. Todas as experiências, se nós exploramos dessa maneira, e eu lhe encorajo a dedicar tempo para explorar todas as experiências dessa maneira, experiências prazerosas ou não prazerosas, os sentimentos mais difíceis ou os mais fáceis, os nossos pensamentos mais inteligentes ou os mais não inteligentes. Todas essas experiências, não importa quais forem, aparecem na consciência, é conhecido pela consciência e é feita de consciência. Porém, nenhuma experiência e nenhuma forma que a consciência assume, na realidade, divide o campo da consciência em objetos e seres separados. É sempre um campo de consciência indivisível e sem fronteiras. Não existe seres ou os objetos separados existindo nesse espaço. Assim como uma plateia de 10.000 pessoas que são vistas num filme não dividem a tela em 10.000 partes, é sempre uma tela indivisível. Esse espaço consciente é a realidade pelo qual todas as experiências emprestam a sua aparente existência. Todos os objetos e seres emprestam a sua existência, a sua aparente aparência individual desse campo e espaço consciente. Em termos religiosos, é o Deus infinito e oniabarcante. Todos os seres têm o seu ser no ser de Deus. Suas aparências aparentes têm sua existência na existência do Deus infinito e indivisível. Não tem outra substância presente na experiência senão Deus em si mesmo. A existência de seres individuais e objetos
é apenas real do ponto de vista ilusório de um desses seres ilusórios. Por outras palavras, é apenas do ponto de vista de uma das pessoas na plateia de 10.000 que existem 10.000 pessoas separadas. E em cada uma desses 10.000 pontos de vistas, existe 10.000 objetos separados, ou outros seres separados. Porém, do ponto de vista da tela, que é a realidade da aparência da plateia, existe apenas a sua própria tela indivisível e sem fronteiras. A tela nunca experiencia a multiplicidade e diversidade de objetos. A consciência não sabe nada de multiplicidade e diversidade de experiências finitas. O infinito conhece apenas o infinito, e o finito conhece apenas o finito. É apenas do ponto de vista do finito que existem seres finitos e objetos. Por outras palavras, a mente superimpõe seus limites naquilo que ela observa e pensa que aquele limite é inerente no que ele observa, mas não é. O limite é a maneira que nós vemos e não o que nós vemos. Agora vá para a experiência do corpo. Se nós definimos essa experiência corpo, então parece ser algo feito de matéria, sólido, denso, limitado, localizado. Agora remova a descrição corpo e substitua por sentido. Nossos olhos estão fechados e nossa única experiência do corpo é sentindo. A experiência de sentir é feita pela mente e não pela matéria. Nada mudou. A experiência continua idêntica. Apenas a descrição mudou. Mas com a mudança da descrição, nós parecemos experienciar o corpo de uma maneira nova. Não algo denso e sólido, limitado e feito de matéria. O sentir é feito apenas de mente. Veja que não é sentindo o corpo. Sentindo o corpo é adicionado pela mente. É apenas sentindo. Sentir. Ou apenas mente. Perceba que a mente não aparece em algo chamado corpo. O corpo aparece em algo chamado mente. Na realidade, o corpo é a mente. Porque tudo o que há no corpo é sentir, sensação, não sensação de um corpo, mas apenas sensação. Mas isso é apenas metade do caminho. Veja que tudo o que há para sentir é um conhecimento disso. A única substância presente em sentir é conhecer. Você conhece o sentir. É pura experiência, pura consciência. Na realidade, não era um sentir o corpo, sempre foi uma sensação. E na realidade, não é um conhecer da sensação, é apenas conhecer. Tudo que há para a experiência do sentir, da sensação, é o conhecer. Tudo que há lá é a consciência. No primeiro passo, nós reduzimos a matéria para a mente. E no segundo passo, nós reduzimos a mente para a consciência. Mas perceba que a sua experiência não mudou. A sua experiência daquilo que chamamos de corpo é a mesma experiência que era 10 minutos atrás. Por outras palavras, matéria, mente e consciência
Não são três coisas diferentes. São três maneiras diferentes de experienciar a mesma coisa. Três diferentes nomes que damos para três diferentes perspectivas. Em cada caso, a única substância presente é a consciência. Se nós nos identificamos a consciência com o corpo, a experiência parece ser feita de matéria. Se nós identificarmos a consciência com pensamentos e sentimentos, a experiência parece ser feita de mente. Se nós identificarmos a consciência consigo mesma, a experiência é compreendida como sendo feita de consciência e nada mais. Então, esses são os três passos essenciais do caminho espiritual. O primeiro é: eu sou consciência. O segundo é: essa consciência que eu sou é um campo e espaço sem limites, indivisível e pacífico, onde todas as experiências aparecem e que conhece todas as experiências. E no terceiro passo, tudo o que aparece na consciência é feito de consciência. Tudo o que sobra, assim que esses três passos forem claramente vistos, é tentar viver nossas vidas em consistência com esse entendimento e compreensão. Isso é pensar, sentir, agir, perceber e se relacionar de uma maneira que seja consistente com as implicações dessa nova perspectiva que nós exploramos e descobrimos e reconhecemos agora.